Começando mais um Ambiente Construção aqui pela Band para todo o estado de Minas. E hoje mostrando um projeto inovador, a calculadora do consumo de água. Você sabe quem gasta mais em sua residência? Qual a parte da casa que tem o maior consumo? As respostas para estas perguntas podem ser encontradas depois de responder a um questionário da calculadora. E ainda, as reportagens da TV CREA Minas, no Ambiente Construção que está começando aqui pela Band Minas, mas também nas redes sociais. Fiquem conosco! O Ambiente Construção está começando aqui pela Band Minas, mas também em nosso site e nas redes sociais. Hoje nós viemos aqui à cidade administrativa, onde está a sede da FEAM, a Fundação Estadual de Meio Ambiente. Um projeto desenvolvido pelos técnicos que trabalham aqui é destaque nos principais noticiários de todo o país. Mas no Ambiente Construção, nós teremos a oportunidade de conhecer esse sistema, desde a sua concepção aos resultados já obtidos. Como eu disse, o nosso olhar é mais detalhado. Vamos ver de onde surge a ideia da calculadora do consumo de água. A FEAM é um órgão ligado à Secretaria de Meio Ambiente do Estado e funciona nos modernos prédios da cidade administrativa, construída para abrigar todas as repartições do governo do Estado. Perfeitas instalações com arquitetura de Oscar Niemeyer. No prédio Minas, os técnicos e gestores da Fundação Estadual de Meio Ambiente, diante da realidade de uma crise hídrica, pensam como promover o uso consciente da água. Com relação à escassez hídrica atual que estamos vivendo, todos têm um papel fundamental. O governo tem seu papel, as indústrias têm também, e o consumidor, logicamente, exerce também um papel fundamental. Então, cada um precisa adotar medidas mais conscientes no seu dia a dia para que possa reduzir o seu consumo. Infelizmente, em Minas Gerais e em Belo Horizonte, as medidas ainda são muito isoladas. Isso não está muito inserido na maioria da população, vamos dizer assim. Então, esse é o objetivo da calculadora, é forçar essas pessoas a entenderem o problema atual da escassez hídrica e como elas podem reduzir o seu consumo. Pode ser que nós venhamos a ter um racionamento e aí, com certeza, a calculadora vai até ter um papel mais importante para vir a conscientizar cada um dos cidadãos. Com participação dos técnicos em meio ambiente e de tecnologia da FEAM, foi possível desenvolver uma ferramenta em que o usuário de água tem o resultado de quanto é gasto de água em cada ambiente da casa e o que fazer para melhorar. O primeiro objetivo é de informar o usuário quando ele consome de água por dia e o que isso representa. E o segundo objetivo é de conscientizar esse usuário. Então, a partir das informações que o cidadão prestou ao responder os questionários, são geradas dicas personalizadas a ele. Então, a partir dessas dicas, ele pode mudar os seus hábitos diários. Então, se porventura ele não fecha a torneira ao escovar os seus dentes, vai aparecer uma dica que, se ele por acaso fechar a torneira, ele pode economizar até 25 litros apenas em uma escovação. Então, esse tipo de dica, ele força o usuário a refletir, conscientizar e realmente pensar em seus hábitos diários. Então, isso aí é o grande objetivo realmente da ferramenta. Fazer com que o usuário pense nos seus hábitos diários. Antônio Malardi nos explicou que a calculadora do consumo de água pode funcionar no smartphone ou no computador de qualquer pessoa. Primeiro, é necessário acessar o endereço na internet feam.br. O banner da calculadora vai aparecer na página inicial do site
E no smartphone, a mesma coisa. Basta clicar e começar a responder. A primeira pergunta é o número de pessoas que moram na residência. Ele explica que o resultado é individual. Mas como alguns equipamentos, como a máquina de lavar, por exemplo, é usada por todos, o cálculo tem base no número de moradores. O resultado final, ele é para uma pessoa. Entretanto, esse valor é extrapolado para o número de pessoas que residem na casa ou no apartamento. E o mais importante também é que o resultado final ele é expresso por unidades de uma residência. Então, o consumidor ele consegue saber aonde ele está consumindo mais água. Se é no banheiro, se é na cozinha, se é no quintal, na lavanderia. O questionário foi dividido em fases. A cada página, um setor da residência e os hábitos de uso dos equipamentos instalados naquele ambiente é avaliado. A preocupação dos desenvolvedores foi com as perguntas, que além de oferecer a informação para a calculadora processar, fizeram com que o usuário pensasse como está utilizando a água. Agora, apesar das perguntas serem simples, são perguntas que exigem uma certa reflexão do usuário. Então, perguntas do tipo, quanto tempo o usuário gasta no seu banho? Então, ele precisa parar um pouquinho para pensar. E outro dado importante é que ele não pode mentir, ele tem que ser sincero, porque senão ele vai estar enganando somente a ele mesmo. A ferramenta é muito simples, mas ela é muito completa. Então existem as mais diversas perguntas possíveis. Tempo gasto no banho, até quantas vezes por semana o usuário lava suas roupas, lava a louça, qual o tipo de descarga que ele possui na sua casa, se ele tem quintal, se ele lava o seu carro no lava-jato ou lava em casa, se ele fecha a torneira ao escovar os dentes. Para funcionar, o sistema precisa processar as informações inseridas pelo usuário e, com base em um banco de dados, fazer o cálculo do consumo. Antônio explica que estas informações foram lançadas com base nos dados da Organização das Nações Unidas e, principalmente, por medições feitas pelos próprios técnicos da FEAM. Nós fizemos vários testes com diversos equipamentos encontrados dentro de uma residência. Faça o teste com a calculadora aí em sua casa. O link está disponível em nosso site. Eu acredito que você tenha ficado, no mínimo, curioso para saber quantos litros de água consome todos os dias. O usuário, ele jamais parou para pensar se ele gasta muita água ou não. Até porque se ele mora num apartamento, ele não tem essa informação, a não ser prédios novos que já possuem hidrômetros individualizados. Mas, no geral, as pessoas não têm ideia de quanto ele consome de água por dia. E, além disso, o que isso representa? Então, a calculadora apresenta uma comparação do valor médio do usuário gasto por dia, em litros por dia, com valores de referência da Organização das Nações Unidas, que é um valor de 110 litros por dia, mas também com a média encontrada no Brasil e em Minas Gerais, sendo que ambas são de aproximadamente 160 litros por dia. Então, se o usuário encontrar um resultado muito acima desse valor, ele já sabe que ele está completamente fora da média. Se você entrar no site e preencher o questionário, ao final vai descobrir qual a quantidade de água que devemos utilizar em nosso dia a dia. Mas o gerente da FEAM nos adianta os valores ideais. Nós fizemos uma classificação para o consumo do usuário. Então, essa faixa de classificação varia de um padrão considerado ótimo, que é o valor recomendado pela ONU, de 110 litros por dia, até um valor considerado péssimo, que é um valor superior a 250 litros por dia. E dentro dessa faixa encontra os valores ótimo, muito bom, bom, razoável, ruim, muito ruim, até chegar ao péssimo. A mudança de alguns hábitos comuns ao nosso dia a dia pode fazer toda a diferença. Bom, agora nós vamos abrir espaço para as reportagens da TV CREA Minas, aqui no Ambiente Construção. Vamos assistir. Olá, veja o que a gente preparou para você no programa da TV CREA Minas.
O convênio foi assinado por representantes das duas instituições durante a sessão plenária do CREA Minas, onde se reúnem os conselheiros. O objetivo do acordo é reduzir os acidentes provocados por irregularidades em obras de construção civil, tanto públicas quanto privadas. Em muitos casos, foi observado que não há presença de responsáveis técnicos e nem mesmo os projetos necessários para a execução do serviço. A Defesa Civil vai apontar os locais onde existem riscos e acionar o setor de fiscalização do CREA Minas. O mais importante é que nós temos que configurar que aquela obra está sendo feita dentro da ciência da engenharia. Isso é o mais importante. E muitas vezes nós temos encontrado fraudes nesse sentido. Você tem a placa de um engenheiro, mas o engenheiro não vai lá na obra, não acompanha, ele não apresenta projetos coerentes com aquela obra. E isso tudo o CREA vai nos ajudar a identificar e dar uma resposta efetiva. Consequentemente, nós vamos ter uma proteção aos bons engenheiros, nós vamos ter uma proteção às pessoas vizinhas às obras e aos empreendedores e, principalmente, nós vamos evitar mortes, como aconteceu recentemente lá no Horto. O problema é que, entre uma atribuição e outra, sempre ocorre um espaço para que ocorra algum problema. No caso da Defesa Civil, por exemplo, né? O CREA, depois que o sinistro ocorre, abre um processo ético e ela age tentando preventivamente impedir que o sinistro ocorra. Então, se a gente junta essas duas competências, nós podemos atuar, inclusive eticamente, com os nossos processos éticos e até no embargo de serviços, onde exista a presença de um profissional de engenharia, mas que aqueles procedimentos não estão sendo, os procedimentos técnicos adequados não estão sendo devidamente executados. E por isso causa o risco. Então, quando a Defesa Civil nos fala, olha, existe um risco, apesar de ter um profissional, então nós vamos dizer, vamos abrir um processo ético e vamos verificar. Existe o risco? Vamos embargar. Então a gente vai com isso agir preventivamente. A Coordenadoria de Defesa Civil vai atuar junto aos proprietários das obras, acionar os órgãos municipais de fiscalização e a Justiça, se for necessário. O importante é que o Sistema Municipal de Defesa Civil vai atuar na inteligência. Então, todos os órgãos da Prefeitura que, eventualmente, compareçam a alguma obra para fazer qualquer tipo de fiscalização, e se eles detectarem qualquer indício de risco, eles vão acionar a Defesa Civil. A Defesa Civil vai ao local, verifica o risco. A partir da detecção desse risco, então nós acionamos essa força-tarefa com o CREA. E a mesma coisa, o CREA ele vai em todas as obras fiscalizar se há responsável técnico. Diante da indicação de algum risco, o CREA vai acionar a Defesa Civil vai fazer a avaliação de risco e os dois vão atuar em conjunto para verificar se há problemas éticos com relação à condução daquela obra pelo seu engenheiro. Nós podemos evitar o problema, porque aí podemos embargar, podemos parar aquele serviço e o profissional que lá está, se ele tiver com problema de ético, né, não obedeceu normas, não obedeceu procedimentos, não obedeceu acordos jurídicos que o Código de Ética prevê, nós podemos colocar as sanções de multa, de suspensão dos seus direitos de exercer a profissão e encaminhar, inclusive, o resultado das questões éticas para a justiça comum, para as decisões jurídicas cabíveis. Na prática, evita o acidente. A edição completa você encontra no site tvcreaminas.com.br. A gente se vê até lá. Você viu aí as reportagens da TV CREA Minas e antes nós mostramos a calculadora do consumo de água, desenvolvido pela FEAM, a Fundação Estadual de Meio Ambiente, sediada aqui na cidade administrativa. Por hoje é só, mas o Ambiente e Construção continua na internet, em nosso site e nas redes sociais. Eu espero por você.